Entrevista do dia. E a nossa entrevista do dia, a primeira, Giovana Simioli, o nosso convidado já está com a gente aqui no estúdio. Exatamente, Cabreira. A primeira entrevista é com o candidato Fausto Pinato, ele é candidato a deputado federal e tem domicílio eleitoral aqui em Fernandópolis. Bom dia, Fausto, seja bem-vindo. Bom dia, Giovana, bom dia, Claudemir, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida e amada Radiodifusora. Ô Fausto Pinato, vamos começar com a primeira pergunta. A eleição mais difícil é a que está por vir? Eu acho que todas as eleições são difíceis, né? Não tem eleição fácil, eleição difícil. Todas as eleições é difícil. É um concurso público que é feito de 4 em 4 anos, onde você não tem estabilidade, onde você passa pelo crivo do voto popular. Você está... É a terceira eleição. Você foi eleito em 2014, se reelegeu com uma votação... Vamos dizer assim, você multiplicou o teu... Eu fui o segundo deputado proporcionalmente que mais cresceu no Brasil, perdendo apenas para o filho do presidente. Então, aí em 2018. E essa? Qual a tua expectativa? Olha, a minha expectativa é me eleger, né? A gente faz um voto regionalizado, né? É um dos feitos que eu fiz, né? A gente percebia que eu queria parabenizar 2 grandes ex-deputados, que o pessoal esquece muito, né? Eu estou vendo aqui muitos dando entrevista e esquece de lembrar o passado, reconhecer o trabalho desses grandes líderes, que foi o Vadão Gomes e o Júlio Semeghini, né? Que foram 2 deputados que, sem dúvida, foi referência da nossa região, né? Onde trouxeram o AME, Luci Montoro, o Júlio Semeghini, o Vadão trouxe o Hospital do Câncer para Barretos e tal, e nós, no governo Temer, conseguimos credenciar o Hospital do Câncer. Então é importante lembrar sempre do passado. Tivemos Hollenberg, em Jales. Quem não conhece a história, não conhece o futuro, né? Essa palavra eu, tem que parar, é nós, né? Então, eu estou trabalho de maneira regionalizada, né? A região de Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, busca um pouco em Araçatuba. Nós sabemos que hoje, para ter certeza para um deputado federal ser eleito, ajudando as santas casas, ajudando as ruas, dividindo a questão do orçamento, porque eu sempre preguei que o grande inimigo nosso não é Votuporanga, ou Fernandópolis, ou Jales, Santa Fé do Sul. Nós somos uma região, nós temos que crescer junto, nós temos que brigar contra os grandes centros. Então juntamos força e houve essa pacificação. Quem ganhou com isso foi toda a região. Foi muito difícil botar na cabeça de todo mundo que era muito fácil, quer dizer, todo mundo tá junto e liderar essa região? Olha, Fausto, ou em algum momento você falou assim, olha, isso aqui não vai dar liga? Eu tenho que agradecer uma pessoa aqui em especial, que foi o Juninho Marão, né, que foi o ex-prefeito lá, foi um grande amigo que me ajudou. O André Pessuto também me ajudou nisso, né? E o Luiz Henrique, atual prefeito de Jales também, que é um jovem promissor, também me ajudou muito nisso, né? Nós sentamos e falamos, gente, nós estamos 30 quilômetros um do outro, né? Para a gente manter um deputado federal, antigamente tinha aquela briga entre Dado, Júlio Semeghini, aquela disputa, tal, aquela questão tudo. Olha, nós temos uma região que nós temos talento, né? Só para vocês entenderem, a cidade de São José do Rio Preto não tem um deputado estadual eleito, não tem um deputado federal eleito. A cidade de Araçatuba não tem um deputado federal nem estadual eleito. De presidente, a mesma coisa. Isso mostra o talento dos nossos parlamentares, o Itamar Borges, a Analice, o Carlão, em termos de angariar voto na região. E eu, né, de certa forma, tentando, de certa forma, liderar essas tratativas, esses acordos regionais, para que possamos manter a representatividade na Assembleia Legislativa e, o mais importante, manter a representatividade a nível nacional, que é o caso do deputado federal. Ô Fausto, eu estava acompanhando um levantamento recente que mostrava o efeito da internet no resultado da última eleição e que esvaziou o interior em representatividade. Você é um dos poucos deputados federais no interior que conseguiu manter cadeira lá em Brasília. Nós tivemos um esvaziamento do interior, muitos candidatos da Grande São Paulo. Você acredita que repete a história essa eleição? Olha, é importante dizer uma coisa, Cabreira, sua pergunta é muito inteligente. Dizer que foi a minha estratégia. Nós percebemos que, por exemplo, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé, esses deputados de internet, né, que gravam o vídeo, fica criando polêmica, mas a hora que precisa de uma verba de ambulância, precisa de uma verba de assalto, eles não estão aqui para aparecer, só aparecem na internet. Em Brasília tem a turma da confusão e da solução. Eu sou um cara pragmático, né? Eu ajudo. Agora, o meu diferencial foi o seguinte: pode ser, posso perder voto em Fernandópolis, em Votuporanga,
pessoal da internet, mas as cidades como Pedranópolis, São João das Duas Pontes, as cidades pequenas, onde eu levei asfalto, onde eu levei ambulância, ela te dá valor. Então as cidades pequenas me seguram, né? Você pega aí umas cidades aí, por exemplo, como Dirce Reis, como Santa Clara do Oeste, vem apontando eu praticamente com uma proporcionalidade eleitoral muito grande, o que segura a nossa eleição. E eu procuro dizer o seguinte, é importante o eleitor votar em deputados que fizeram alguma coisa para a sua cidade, né? Independente se vai votar no Lula ou no Bolsonaro, né? Cada um bebe água que mata a tua sede, né? Eu sou um cara pragmático. Eu não sou vermelho nem verde e amarelo. Eu olho do asfalto, porque é o seguinte, a importância dos deputados é o seguinte, o deputado estadual é que vai fazer a interlocução com o governo do estado, né? Dos prefeitos, com os vereadores. O deputado federal com o presidente da República e com os ministros, né? Muitas vezes, no caso nosso aqui na região, nós temos o Rodrigo Garcia que conhece a nossa região, que é de Itanabi, né? Mas, por exemplo, eu não sei se os outros conhecem. E outra, numa eleição igual a nossa, vamos supor que ganhe o Bolsonaro ou ganhe o Lula. Ele conhece Pedranópolis? Ele conhece Duas Pontes? Ele conhece os problemas de Votuporanga, Fernandópolis, já de Santa Fé do Sul? Não, mas eu conheço. Então, para mim, pouco importa, né? O que importa realmente, porque assim, o meu partido é a região noroeste do estado de São Paulo. Eu, quando estava a Dilma lá, tinha coisa boa, eu votava a favor. Critica e critica até hoje. Quando alguns partidos de esquerda, a presidente Dilma no caso, ficou emprestando dinheiro para Venezuela, Cuba, África do Sul, dinheiro que não volta mais para nós. Isso é igual você tá devendo conta de luz na tua casa e querer pagar o churrasco no vizinho. Critiquei, fui um defensor da vacina, onde eu trombei inclusive com a ala terra plana do governo, extrema-direita, onde mandava o povo para a rua, né? Que falava que a vacina não salvava, e a vacina salvava. Então eu queria dizer o seguinte, o deputado federal, ele não está para ser puxadinho nem da esquerda e nem da direita. O que importa é eu defender a minha região, atender o prefeito André Pessuto, atender os prefeitos da região, abrir as portas, abrir caminhos, trazer recursos. Isso que importa, né? Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, o deputado federal hoje é como se fosse um advogado contratado que tem que despachar com os juízes, os desembargadores, que são os ministros, presidente da República, né? Então, o que interessa para nós é independência e resultado, né? Eu percebo alguns deputados de extrema-direita dizem assim, puxa, o Pirato libera muita verba, justamente porque eu sou um cara combativo, né? Subo na tribuna, né? Critico quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar, a gente tem que ser, de certa forma, independente. A gente percebe pela sua fala e até mesmo pelo seu posicionamento e aquilo que você tem conseguido oferecer aos prefeitos em conquistas, que você já está assim, não tem corredor, não tem porta que não esteja, que você não consegue abrir em Brasília. Olha, é importante dizer o seguinte, o Partido Progressista, o PP, é um partido de centro, né? Pelas previsões que a gente vê, né? Se o PT ganhar, pode fazer a maior bancada. Se o Bolsonaro ganhar, pode fazer a bancada. Então, um deles, quem perder, vai ser o segundo, o PP fica em terceiro. Praticamente é difícil ter governabilidade ser um partido progressista. Hoje nós temos o ministro da Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, temos o presidente da Câmara, e nós somos pragmáticos, né? Nós não podemos ficar mais nessa, Cabreiro. Por exemplo, ganhou o Bolsonaro. Puta, não vamos atrapalhar o Bolsonaro? Não, vamos ajudar. Às vezes vamos fazer crítica pontual, vamos, que às vezes passa do ponto. Ah, ganhou o Lula. Aí vamos ajudar. Se passar do ponto também algumas coisas de emprestar dinheiro para Venezuela, nós temos que ir para cima e não deixar. Esse é o nosso papel. Da governabilidade, da sustentabilidade e atender o que interessa, que é nossa região. Porque o Lula Bolsonaro não sabe onde fica Fernandópolis, não sabe onde fica São João das Pontes. Eu sei, né? E trazer os recursos que possa, de certa forma, minimizar os problemas. Sei que todo lugar tem problema, tem, mas isso é igual um pai, eu tenho um tanto de verba de orçamento e procuro dividir de maneira proporcional, atendendo todos os municípios que me deram mandato e que me ajudam, de certa forma, da manutenção do nosso mandato. Deputado, a gente já falou aí o senhor falou da eleição mais difícil, tal e coisa. A gente ouve sempre um jogador de futebol diz que quando vai para uma decisão sempre dá aquele frio na barriga. Dá friozinho na barriga na eleição? Olha, dá uma ansiedade, mas assim, lógico que nós vamos passar por incrível votação, mas eu sei o trabalho. O meu slogan é trabalho que gera resultado. O senhor aposta no resultado. E não tem um deputado federal que mais liberou verba na região noroeste do estado de São Paulo. Isso eu posso crer, não tem um deputado federal que tem o maior número de prefeitos nos apoiando, independente de partido, seja de esquerda ou de direita. Porque eu sempre preguei o pragmatismo, eu sou um cara muito direto, né? Eu entendo a questão dos meus adversários, né? Eu também, se eu estivesse no lugar deles, eu também queria ser eu,
né? Porque uns têm muito dinheiro, né? E não tem talento. Outros querem ter talento e não tem. Né? Nós percebemos que muitas candidaturas postas são candidaturas praticamente para afrontar, para tentar atrapalhar a cidade, para tentar atrapalhar a região, para tentar já preparar o terreno para tentar ser prefeito, etc, etc. E é justo, e eu respeito a candidatura de todos. Mas eu queria lembrar um pouco aqui o que é o mandato do deputado Fausto Pinato. Quando eu elegi em 2014, onde eu estava desacreditado, né? E eu fiz uma estratégia, eu assumi o mandato com a Unimed para fechar, né? Fui para o Rio de Janeiro várias vezes, consegui resolver. A Santa Casa, né? Novamente para fechar. Né? A fundação, onde tinha uma quadrilha lá, que foi preso, inclusive, entendeu? Estava para fechar. E eu, de certa forma, não olhei quem me apoiou, isso e aquilo. Fui buscar o quê? Não olhei se era do meu lado ou não, porque é meu papel tentar salvar a cidade. Recentemente, tivemos problemas da faculdade, né? Onde eu peitei, inclusive fiz audiência pública com o procurador, para olha, tem que prender quem está errado. Mas vocês não podem, de certa forma, inviabilizar e fechar a faculdade, porque eles vão colocar em risco 5 mil alunos. Né? E em Fernandópolis, a maioria dos caras que joga pedra em mim é cara que já está sendo processado porque tentou roubar a Secretaria de Saúde, né? Outros envolvidos em esquema de corrupção na questão de saúde, né? Outros, de certa forma, querendo revidar, porque eu mantive a palavra com o André Pessuto, de apoiar ele para a reeleição, primeira vez na história, um prefeito reeleito, né? Para tentar fazer uma conjuntura. Tirei o meu irmão de vice, que na época era o cara que tinha maior densidade eleitoral, para tentar juntar Fernandópolis, né? Mas você vê que a maioria dos caras que tacam a pedra, né, são aqueles caras que não trouxeram uma obra para Fernandópolis, uma solução. Né? Nós vemos agora, demorou, tivemos pandemia, o Parque Industrial já vai licitar a infraestrutura. Né? O Max Atacadista veio para cá. Né? A questão, por exemplo, lá da Coab, do Recap, lá da Rubens Meato, acho que é. Padilha Meato. Já tem 2 milhões para recapear. Né? Tem Maceiá, já na questão do shopping. A pandemia não foi culpa do Lula, do Bolsonaro, não foi culpa do governador, não foi culpa minha. Nós temos agora que preparar Fernandópolis e a região para o desenvolvimento. Vamos lembrar aqui, vamos falar. Ipanema, Altos da Espaneira, Paulista, Araguaia, quantos anos sem asfalto? Todos com asfalto e galeria, graças à união minha e do André Pessuto. E aqui eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores também, que aprovou os projetos. Não adianta ficar com aquela questão, gente. Ganhou um lado, ganhou o outro. Nós temos que olhar para frente. Esse negócio de esquerda, direita, não vira nada. O que vira é nós cuidar do nosso povo. Até porque na pandemia, eu mesmo aqui transferi muita gente para outras cidades. Fiz uma junção. Nós lideramos de uma maneira exemplar. Né? A pandemia não escolhe agremiação partidária, esquerda ou direita. Escolhe pessoas. Né? Eu tive um caso, por exemplo, de um grande amigo meu, que hoje amigo, me criticava. Saúde. Obrigado. Saúde. Desculpa. Em determinado momento, o irmão dele sofreu um acidente, imediatamente o prefeito me ligou, nós transferimos. O problema é o seguinte, eu e o André Pessoa, nós somos coração aberto, nós somos de outra geração, não aquela geração de picuinha, de ter inveja, né? E eu entendo, né, que há muitos caras que é bom de numerologia, que acerta muito o número de Mega Sena, essas coisas, etc, etc, né, que está envolvido e que nunca fez nada para Fernandópolis, né? Quem fez para Fernandópolis, vamos dizer que volta a falar, Júlio Semeghini e Vadão, né? Que aliás o Júlio Semeghini, antes do lançamento da minha candidatura, me ligou, né? Estrela do Oeste, nós estamos com o prefeito e todo o time nos apoiando lá, né? Nesse sentido, dizer que é uma vergonha a vaidade, é uma vergonha a petulância, né? Queria dizer que é o seguinte, a falta de talento não é culpa minha, né? Não adianta. Por exemplo, o André é um cara batalhador, um cara que foi vereador, nunca veio de família rica, né? Fizemos um projeto, ganhamos a eleição, ganhamos a reeleição, né? Estamos juntos, tem os erros, nós temos que melhorar. Agora nós vamos mudar, agora vamos lembrar um pouco. Vamos lembrar em 2015. Hoje, todos os bairros praticamente asfaltados. A ponte que tinha problema que caía direto, lá perto da fundação, melhorou. Estamos para inaugurar uma escola no Paraíso. Foram 32 milhões. 32 milhões. Não é isso ou não? A pandemia veio, de certa forma, parou tudo. Nós tínhamos que ficar transferindo paciente para lá e para cá, né? Nesse sentido. Foi difícil. A gente fez um aporte violento na saúde. Recentemente, aí a Santa Casa sobre intervenção, né? E eu não fui processado e nem preso, né?
nós trouxemos o governador para fazer um aporte de 2,5 milhões, né, para ajudar a Santa Casa. Né? Então, quer dizer, todo mundo bate, mas na hora H cai no colo do deputado federal e o André Pessutto. E nós que somos bons de coração, ainda bem que caiu na nossa mão, nós não ficamos olhando o passado, nós olhando para frente. Você imagina se eu fosse olhar a questão da Santa Casa, eu podia falar, deixa fechar isso aí. Não adianta, não é porque um ou outro está falando, eu tenho que ajudar. Né? A questão das faculdades. Então nós temos que parar com esse revanchismo, sabe? Fernandópolis às vezes tem muito professor e pouco aluno. Eu sou um eterno aluno. Eu escuto meus amigos de infância até hoje, procuro me aconselhar, procuro de certa forma ser sempre moderado. Quer dizer, o pessoal fala, o Pinato, eu tenho habilidade na política, eu vou fazer um talento que Deus me deu. Né? Se hoje Votuporanga está aqui dentro, Santa Fé está aqui dentro, Jales está aqui dentro, né? Nós temos que se orgulhar disso. Na verdade, eu dominei a região, né? Trazendo 3 deputados eleitos, que é a Analice, o Itamar e o Carlão, que antigamente ficava puxando para lá e para cá para ajudar o André Pessutto. Né? Tanto é que todos os acordos que é feito na região passam por Fernandópolis. Fernandópolis é a verdadeira capital da região. Né? Tá muito próximo. Pela primeira vez, a hora que o Júlio Semeghini foi um grande deputado, um cara que eu orgulho, gosto demais dele. Tá? Tinha esposa que era de Votuporanga, sempre teve uma votação, mas eu estou prestes a ser o primeiro deputado da história a derrotar um deputado de Votuporanga federal que saiu lá, porque o prefeito, o vice-prefeito, o próprio Carlão Pignatari estão me apoiando, porque nós fizemos um trabalho em conjunto. Antigamente era um puxa para lá, puxa para cá. Hoje o André Pessutto vai junto com o Jorge Sebas para Brasília para nós definir as prioridades da região, sem um tomar nada do outro. Essa é a... Eu quero voltar naquele retrocesso, naquela briga que tinha lá atrás, né? Naquela rivalidade, para quê? Eu acho que todos perdem com rivalidade, todos nós temos que trabalhar em conjunto e com pragmatismo. Bom, você falou bastante do André Pessutto, ele está aqui acompanhando a entrevista. Fala um bom dia aí, prefeito. Cabreira, bom Afinal, dia. Autoridade aí da cidade, bom dia. Bom dia, Cabreira, bom dia, Giovana. Bom dia, Borgato. Tem um palmeirense novo ali que eu não conhecia, quem que é? É o Arthur. Arthur, grande Arthur. É uma honra estar aqui com vocês, especialmente ao lado do deputado Fausto Pinato. E queria deixar frisado aqui, Cabreira, para toda a sociedade fernandopolense nos ouvir nesse momento. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, mas se tem alguém que ajuda Fernandópolis é o deputado Fausto Pinato. Falo isso de carteirinha. A cidade precisa, é no gabinete do Fausto que a gente vai bater a porta lá e pedir, Fausto, preciso de ajuda, tanto no governo federal quanto no governo estadual. Então, fiz questão de estar aqui hoje ao lado do Fausto, estou andando na rua, passando nas empresas e pedindo pelo amigo Fausto Pinato, nosso deputado federal. Deputado, quando o pessoal chega em você assim, bate nas costas, não precisa correr atrás de voto, não, você já está reeleito. Olha, eu não aceito esse tipo de conversa. Isso daí, inclusive, é uma estratégia de alguns adversários nossos aqui em Fernandópolis. Quando no fundo, eu volto a dizer, se eles estiverem me ouvindo, eu queria que eles ouvissem. Eu sei que dói em vocês. Vocês queriam ser eu, mas nunca vai ser. Nunca vai ser. Não vai ser porque vocês não têm talento, vocês não cheiram povo, né? Vocês, de certa forma, estão envolvidos em alguns escândalos, principalmente na área de saúde, né? Nós sabemos disso. O outro está querendo, de certa forma, fazer uma... Já não bastou o couro que tomou na eleição municipal, que é a maior diferença da história, querendo sair para colocar a faca na minha garganta. Eu queria dizer uma coisa, pessoal. O Pinato abraça, você vê. Eu e o André já fomos adversários. André, vamos dar um passo para trás todo mundo? Vamos olhar para frente? Agora, esse pessoal querer arrumar briga, eu não vou brigar com ninguém. Agora é o seguinte, eu só vou defender o nosso legado. Não concorda com o que eu estou falando? Eu vejo o pessoal falando muito bonita, que de outra. Nós sabemos, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Estão fazendo campanha só dentro de Fernandópolis para tentar tirar o meu mandato. Né? Na verdade, eu sei que dói, gente. Eu sei que dói. Por quê? Porque não é fácil um cara que começou a carregar sendo guarda-mirim do Júlio Semeghini, depois foi motorista, office boy, né? Chegar onde eu cheguei e substituir o grande líder de Fernandópolis, né? Mesmo não tendo mala de dinheiro e nunca ter ganhado na Mega Sena. Candidato, o senhor disse que cada campanha é um desafio novo, que é um concurso público, né? Uhum. E o que tem sido feito de diferente? O que o senhor fez nas outras campanhas que o senhor mudou a estratégia nessa campanha de agora para conseguir aí mais uma reeleição? Não tem estratégia, né?
tem a verdade. Eu sou homem que eu falo a verdade, né? Como eu disse aqui, eu não vou ser empregado nunca de nenhum presidente da República. Nunca! Pode ser o Lula e o Bolsonaro. Eu sou empregado de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ou atende a minha região, ou pau come no Congresso. É simples assim. Eu preciso salvar a vida, eu preciso levar dinheiro para Santa Casa, eu preciso trazer o asfalto para a minha região, eu preciso trazer ambulância. Aliás, quando eu entrei, fazia 13 anos, alguns deputados corruptos que entrou na máfia do sanguessuga. E nós, de certa forma, convenceu o presidente Michel Temer, olha, nós não podemos pagar pelo erro dos outros, como foi o caso aqui que aconteceu na Santa Casa, né? Vai fechar a Santa Casa? Não, prende quem tem que prender e vamos ajudar. E vamos ajudar a socorrer a Santa Casa, né? É o pragmatismo, né? Não ficar olhando bandeira, picuinha, olhando pragmatismo. E outra, e entrar no meio do povo. Tem que cheirar povo. Eu sou pago e bem pago para andar no meio do povo. Eu sou pago e bem pago para atender prefeito e vereador. E tenho obrigação, é minha obrigação, né, lutar pela minha região. É simples assim. E outra, o que adianta ficar... Nós estamos falando agora há pouco de deputado de internet. O que adianta ficar criando confusão na internet? Eu queria dizer, peguem aí os deputados que teve 1.000, 2.000 votos em Fernandópolis, né? Me fala se trouxeram R$1 para Santa Casa, R$1 para Fernandópolis. Não, na região tem uns que nem conhecem. Tem uns que nem conhecem. Então machuca muito a gente ver essa questão e deixar de falar. Eu acabei de dizer, nós fizemos o lançamento da minha campanha aqui, não sei se vocês lembram, veio o prefeito de Rio Preto, de Araçatuba e Prudente, e falou, gente, nós temos que manter o Pinato. E dentro de Fernandópolis, né? Uma casta aí que eu desmamei, né? Vamos dizer assim, tropelei. E aqui é o seguinte, eu não quero saber se é rico ou pobre. Para mim, um presidente de bairro tem o mesmo valor de um presidente de uma grande empresa. Pinato não olha status, Pinato olha a pessoa, né? Para, de certa forma, a gente criar um equilíbrio, né? Eu fico muito, muito orgulhoso de ver, por exemplo, o prefeito André Pessuto, né? De saber que nós fizemos uma boa escolha. Nós já tivemos em lado oposto, né? Esse pessoal que tá aí, nós já chamamos para compor, não compõe, sabe? Um fica mandando vídeo. Eu queria dizer aqui de novo, deputado Fausto Pinato, é membro da CCJ, vice-líder do partido hoje que comanda a Câmara dos Deputados. Nós lideramos, foi o Congresso Nacional que trouxe o auxílio emergencial, que brigou agora por novo auxílio, né? O Arthur Lira é meu amigo pessoal, o ministro Ciro Nogueira é o presidente nacional do meu partido, e queria dizer, tranquilizar a região. Por que os outros deputados federais não conseguem avançar para a região? Porque os prefeitos são inteligentes. Eles sabem, se ganhar o Bolsonaro, o Pinato continua conseguindo trazer os recursos. E se ganhar o PT, tem que fazer composição, porque não consegue governar o país sem a nossa bancada. É um voto inteligente, é um voto estratégico, é um voto pela região e pela manutenção das verbas vindas de Brasília para a nossa região. O próximo mandato você já tem assim... Você chegou em Brasília, você está falando aí do seu trabalho muito para os municípios, porque você praticamente é aquele cara que está aqui na linha de frente dos interesses municipais. Mas o que te incomoda lá em Brasília que você gostaria de ver mudado? Olha, o que me incomoda é o seguinte, nós tivemos uma ideologia de esquerda que deixou, de certa forma, de priorizar a família e levou para nossas crianças, nos cadernos, por exemplo, querendo mostrar que a regra é exceção. Não, a regra é homem e mulher. Mas nós temos que, no meu caminhão, tem a tolerância. No meu caminhão cabe a diversidade, nós temos que ter respeito. Tem até o pessoal da diversidade me apoiando. Temos que ter tolerância, equilíbrio. Né? O que precisa fazer, na verdade, é se uma criança tem tendência homossexual numa escola, a professora ter capacidade de identificar isso, o Estado dá um auxílio psicológico para essa criança, para a sala de aula e para a família. Não é isso? Nós temos que aceitar. Né? Deus é amor. E outra coisa, o que me incomoda, essa questão de racismo. Né? Deus fez o ser humano, ele não fez raça. Né? O que me incomoda é justamente essa questão de ideologia. O que nós vamos ganhar, por exemplo, a esquerda ficar emprestando dinheiro para Venezuela, Cuba, África, dinheiro que não volta mais. E o que me incomoda é essa briga, por exemplo, ideológica da extrema-direita, de brigar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial. A China, que não sou comunista, mas quem que é o país que mais compra carne e grão? E eu prefiro, Fausto, estão demitindo gente do frigorífico, estão brigando com a China. Não pode brigar. Isso aqui, imagina assim, para o pessoal entender. Vocês estão aqui, Cabreiro, vamos supor que você não gosta de determinado cara que é um dos maiores patrocinadores da rádio.
Mas o Darcy, o César, tem que pagar o salário de vocês do outro mês. Mas o cara todo mês coloca um dinheiro bom aqui. Você não precisa falar bem, não tem que falar mal. Né? Aí nós demos conta da extrema-direita brigar com a Europa, brigar com os Estados Unidos, com a China. Então o que eu acho? O que eu acho que precisa fazer nesse Brasil é o seguinte, é menos vermelho, menos verde e amarelo, e o que está dentro, ordem, progresso e olhar para frente. Chega. E respeita a democracia. Eu sou um cara que acredita em Deus. O meu 11 é do partido 23, é do Salmos 23. Mas não é porque eu sou evangélico, eu tenho católico que trabalha comigo, eu tenho espírita, todo pessoal que busca um caminho de luz. Respeito as religiões todas, é a tolerância que está faltando. O que está faltando é o seguinte, lá quando ganha um lado, o outro lado é contra, sem ter um mínimo de discussão do que é bom ou ruim. Quando ganha o outro, faz isso. Falar que o Bolsonaro não foi bom para o agronegócio, o Bolsonaro foi bom para o agronegócio, o Bolsonaro peitou a questão do IPI da Zona Franca, entendeu? Mas recuperou a questão patriótica, porque hoje, eu lembro da época que nós tínhamos na escola, André, a questão de educação moral e cívica, o hino nacional, a bandeira, foi uma coisa boa, mas exagerou, né? O calcinha apertada do governador, outro que, graças a Deus, saiu da política, que é um irresponsável, aproveitador, se elegeu nas costas do seu Bolsonaro e depois mandou fechar tudo o comércio. O Bolsonaro, com a turma dele, de certa forma também errado, mandou o povo na rua, falando que era gripezinha, que não morria, né? Os FII, esse povo aí, esses deputados gravando nego para ir para a rua. Agora, eu pergunto, quem estava certo? Eles ou eu? Eu sou advogado, sou um cara que me preparei, estudo economia, e dizer o seguinte, presidente e governador também é. Às vezes o deputado em caipira de Fernandópolis está certo e continua certo, e desafio qualquer um falar que eu estava errado. Deputado, vamos reservar o último minuto aqui para o senhor conversar com o eleitor de Fernandópolis e de toda a região que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo e pelos 91,3 da Difusora FM. Até porque a decisão é domingo e é do eleitor. Olha, eu queria dizer a meus irmãos fernandopolenses, eu nunca pensei chegar onde eu ia chegar. Nós temos 44 milhões de paulistas e 70 homens igual eu. Um homem que saiu de uma cidade de 64, 65 mil habitantes. Para muitos, é um milagre. E eu acredito em milagre. Para outros, esforço. Eu tenho esse jeitão meu, mas tenho um coração, quem me conhece de perto sabe disso. Só que eu sei dar passo para trás, sem pedir desculpa, sem fazer enfrentamento como ninguém. Dizer que eu vejo aí muitas pessoas falando, o Fausto é isso e aquilo. Eu queria dizer o seguinte, muitos de vocês já me viram na Globo, Bandeirante, Estadão, às vezes me viram no Congresso Nacional, mas eu queria dizer que eu estou, deputado. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, a minha família é daqui, e eu vou ser enterrado aqui em Fernandópolis. Né? Eu vejo o pessoal falando assim, o Fausto falou que não precisa de votos em Fernandópolis. Nunca falei isso. O que eu disse é o seguinte, a votação que eu tive me elegeria sem Fernandópolis. Mas quem não quer ser o mais votado na sua cidade natal? Quem não quer? Eu quero. É questão de honra para mim. Isso é triste, porque é só pedrada. É só pedrada. E esse pessoal que deu mais pedrada é o pessoal, um que foi preso, o outro que nunca foi nada, o outro que já roubou na chave de fenda na Secretaria da Saúde, etc, etc, etc. Eu queria saber o que esse povo fez para Fernandópolis. Eu queria saber o que eles acrescentam para Fernandópolis. Eu queria saber o que eles ajudaram o prefeito, a Câmara de Fernandópolis. Então, meus irmãos fernandopolenses, peço voto de confiança para poder representá-los de maneira independente, com muita coragem, como sempre fiz. Sou um deputado pragmático, um deputado que defende o interesse do meu país. Fui presidente da Comissão da Agricultura, onde avançamos muito. Vice-líder de um dos maiores partidos da República Brasileira. Um deputado, de certa forma, que tenha um diálogo. E se ganhar o Lula ou o Bolsonaro, ajudarei a manter a democracia. Que no meu primeiro embate na Câmara, onde muitos deputados de 10, 15 mandatos brigavam comigo falando que o Estado é laico. O Estado é laico, mas Deus é constitucional. E eu, num piscar de olhos, falei, o prefácio da Constituição foi votado. Deus é tão poderoso que enganou até o legislador ordinário. Porque quando foi promulgado, foi feito o prefácio, foi votado na Câmara e no Senado. E diz assim, promulga essa Constituição sob proteção de Deus, então Deus é constitucional. Queria dizer aos meus adversários, que Deus abençoe vocês. Muitos precisam de tratamento, porque não é duro ter o dinheiro cheio na conta.
Voto não é só dinheiro. Voto é trabalho. Voto é carinho. Voto é ser humilde. Voto é ter amigo leal. Voto é saber tratar as pessoas simples, humilde e, acima de tudo, falar a verdade. Vem aqui, Fernandópolis. Falta muito pouco. A minha história é uma história, eu não venho de família tradicional, não sou cara de família rica, sou um cara que comecei a trabalhar com 12 anos, lavando carro na garagem do vice-prefeito hoje, Arthur Atos. Depois fui trabalhar de cobrador no escritório Zenca. Depois trabalhava, tinha que fazer faculdade em Araçatuba, me formei, fui para São Paulo, morava numa kitnet, comecei a trabalhar. E se o meu número hoje no final é 23, eu não sei quem acredita em Deus. Eu fui um dia numa igreja, eu posso até dizer, a Congregação Cristã no Brasil, que é a política, e deve ser as igrejas políticas, não pode parar um culto ou uma igreja para pedir voto. E ver o Salmos 23. E disse, vai ser lembrado o último e o primeiro. Queria dizer, fui o 7º do meu partido, fui o 70 no estado de São Paulo. E queria dizer, em 2 Reis, disse que foi ungido o magrelinho, o que ficava no campo. E eu queria dizer, ando com a estrela de Davi, guarda essa palavra no meu coração. Nós vamos vencer e até a vitória. Mais de 100 municípios, mas a cidade onde está minha família, onde você é enterrado é aqui. Preciso de vocês, Fernandopolense, para ser a voz do Congresso Nacional e defendê-los com todo o carinho, dedicação e coragem que é necessário. Deus abençoe a todos. Obrigado ao deputado federal, candidato à reeleição, Fausto Pinato. Prefeito, obrigado também. Logo, logo a gente vai agendar o senhor aqui para contar umas histórias aqui, tá? Tá bom, Cabreira, eu que agradeço a oportunidade, viu? Queria agradecer ao Cabreira, ao Borgato, a Giovana. Queria aqui agradecer ao meu amigo Darcy Araújo, o César Filho, que tem uma história linda em Fernandópolis. Já podemos ter tido as nossas divergências, mas a democracia é bom por isso. Nós podemos discutir, brigar, mas nós podemos se recompor. Menos ódio, mais amor.